Salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao Clube de Leitura da página História Islâmica. Então, pessoal, nesse novo formato de vídeo que eu estou fazendo aqui na página, eu gostaria de indicar leituras e fazer a extração de algumas gemas das leituras que eu estou fazendo. E o que eu quero dizer com gemas? Que são basicamente trechos que eu acho interessante dos livros que eu comprei recentemente, que eu já tenho aqui em casa há algum tempo, e que eu estou fazendo a leitura e que eu acho que vocês deveriam ler também. Então hoje, eu queria recomendar, que são dois livros em português, sobre a história do Islã e do cristianismo e como essas histórias elas se entrelaçam, que é, primeiro, o Guerras Santas, do Philip Jenkins, que eu sempre digo para vocês lerem, que fala sobre a história da formação de doutrina do cristianismo, e também o Infiéis, que é um livro ótimo, do Andrew Wyckoff, que é basicamente a história de todas as relações nos principais pontos geográficos do mundo entre muçulmanos e cristãos. Então aí ele fala de cruzadas, Inquisição Espanhola, Império Otomano, tudo que vocês imaginarem. É muito bacana, até Estados Unidos e Iraque moderno. Gosto muito desses dois livros. Então, no que, por exemplo, esses livros são complementares e por que eu acho que vocês deveriam ler eles e estudá-los? O Philip Jenkins, aqui no Guerras Santas, ele aborda uma questão muito interessante, que é como as guerras doutrinárias entre diferentes facções e doutrinas cristãs dentro do Império Bizantino, dentro dos séculos 4, 5 e 6, deixaram a religiosidade cristã em completos frangalhos, porque literalmente você tinha a criação de grupos terroristas de monges que faziam chacinas e morticínio de pessoas dentro do Império, algo que foi pior de violência religiosa do que, por exemplo, cruzadas e Inquisição, fazendo com que a própria ideia de cristandade tenha se tornado insuportável para as pessoas. Então você tinha opressão a todas as igrejas que não estivessem de acordo com o imperador que tivesse na época. Isso era uma coisa que mudava da noite para o dia. Então o imperador podia favorecer uma determinada doutrina contra outra doutrina e começar a fazer um massacre de outra. E aí no outro dia mudava o imperador e começava a fazer isso. Então o cristianismo enquanto religião começou a entrar num tipo de existência que era insuportável até para os seus próprios seguidores. E isso criou, enfim, um caos de violência, de guerras santas, como o Philip Jenkins coloca aí. No título do livro, em inglês original é Jesus Wars, ou Guerras de Jesus, que basicamente trata dessa questão. E aí ele coloca todo esse caos em cima dessas pessoas, desses indivíduos que realmente estava ali acontecendo dentro daquele contexto, daquelas batalhas, enfim. E aí, como complemento a isso, o Andrew Wyckoff, nesse livro dele, O Infiéis, ele tem um trecho bem interessante, que ele narra como esses excessos de cristandade do final do período bizantino abriram não só as portas políticas para a conquista muçulmana, porque foi a insatisfação das igrejas minoritárias que eram perseguidas, e literalmente receberam os muçulmanos. Porque o que as pessoas veem é o seguinte: após a morte do profeta Muhammad, em 40 anos, os muçulmanos tinham dividido o Império Bizantino pela metade, tinham conquistado quase ele todo. O Império Bizantino, que se estendia por todo o Mediterrâneo, basicamente, ficou assim, relegado só ali à Península da Anatólia e uma parte da Grécia. Por quê? Porque os muçulmanos tinham canhões no século VII? Não. Simplesmente porque ninguém mais queria viver sob controle bizantino, porque era um inferno na terra ficar mudando de religiosidade o tempo todo, sendo perseguido na troca de um imperador por outro, de uma doutrina por outra. E sem falar nas formas extremas de cristianismo que existiam na época, que eram basicamente forçar as pessoas a uma vida monástica que quase ninguém conseguia aderir, e principalmente os fiéis leigos. Então a chegada do Islã foi visto não só como um alívio político, porque as pessoas eram só pagar a jizya, que era o imposto, podiam manter sua igreja e sua religiosidade da forma como quiserem, porque os muçulmanos estavam nem aí para as diferenças entre igrejas cristãs, diferente do Império Bizantino, que sempre havia uma guerra para unificar todas sobre uma só, e os muçulmanos acabaram trazendo também um alívio social como uma nova forma de religiosidade. E aí eu queria ler um trecho desse livro Infiéis que eu acho muito interessante. Heráclito e os bizantinos, ou seja, Heráclito, que é o imperador bizantino na época da conquista muçulmana do Levante do Oriente Médio, Heráclito e os bizantinos tinham adquirido dos persas o pleno controle da Terra Santa, apenas 10 anos antes da chegada dos muçulmanos. Além disso, muitos cristãos na região eram considerados cismáticos e hereges pelas autoridades ortodoxas de Constantinopla, que haviam os oprimidos sem piedade. Essa é uma das razões pelas quais alguns dos relatos cristãos apresentam pontos de vista conflitantes da conquista muçulmana. Eram os ortodoxos que, em geral, amaldiçoavam com mais ferocidade os muçulmanos, que não eram universalmente
inicialmente considerados inimigos irreconciliáveis por todas as comunidades cristãs. Ou seja, ortodoxos nesse caso, ele não está querendo dizer cristianismo ortodoxo tal como a gente entende hoje, todas as igrejas orientais. Simplesmente que quem era considerado ortodoxo naquela época, ou seja, quem era considerado parte do estamento religioso do imperador Heráclito, simplesmente falava mal da chegada dos muçulmanos, etc. Enquanto todo mundo da igreja minoritária, das igrejas minoritárias, louvava a chegada dos muçulmanos porque eles traziam um conceito de liberdade religiosa para que quem quisesse ser da igreja que quisesse pudesse ser, né, basicamente. Então, no Levante, grande parte da população árabe cristã logo se converteu ao islamismo. A nova fé era atraente. A principal atração do Islã era a sua praticabilidade. Aparentemente, não exigia esforços sobre-humanos. O Oriente cristão, às vésperas da conquista islâmica, havia esquecido as limitações da natureza humana. Muitos membros da igreja desejavam imitar os anjos, daí os movimentos em massa para a vida assexuada de monges e freiras, daí o êxodo das cidades e aldeias para o deserto, daí os atos de automortificação que mostravam até que ponto os homens podiam se sujeitar seus corpos aos ditames do espírito. Alguns desses ascetas orientais só dormiam de pé, outros enclausuravam-se em celas escuras ou viviam no alto de colunas, ou comiam apenas ervas, e mesmo essas não mais do que uma vez por semana. O Islã pôs fim a todos esses excessos, aboliu o exagero do medo do sexo, rejeitou o ascetismo e baniu o medo do inferno para os que não conseguiam atingir a perfeição e extinguiu a inquirição teológica. O Islã era como a areia do deserto, criava um senso de solidariedade e fraternidade que se perdera entre os contendores cristãos. Não é de se surpreender que, desde os primeiros dias da conquista islâmica, a hierarquia ortodoxa, o braço espiritual do poder político bizantino, visse os muçulmanos como uma ameaça sem par. Então é basicamente isso que aconteceu durante esse período de transição do regime bizantino para o islâmico. E aí vocês leem o livro do Philip Jenkins, o Guerras Santas, que ele detalha todas as minúcias de guerras religiosas que teve no Império Bizantino antes da conquista islâmica e todos os massacres de igrejas diferentes, de monofisistas contra miafisistas, de nestorianos contra ortodoxos, enfim, e todos esses exageros da vida monástica que criavam um inferno psicológico na cabeça das pessoas e como a chegada do Islã foi uma libertação. Muitos viram assim, obviamente, você teve o clero ortodoxo que não viu, de tudo aquilo ali, porque o Islã trazia uma forma de religiosidade mais simples e era, digamos, mais humana, né, em relação à própria natureza dos seres humanos. Então, pessoal, é basicamente isso. Essa é minha dica de leitura para vocês hoje. Temos aqui o Infiéis, do Andrew Whitcroft, e o Guerras Santas, do Philip Jenkins. Eu recomendo que vocês leiam o livro Infiéis do Philip. Ele não é resumido a só essas questões da transição. Ele narra os conflitos entre cristãos e muçulmanos ao longo de toda a história, até os tempos modernos. É um livrinho de 480 e poucas páginas, é muito bom. E eu queria que vocês lessem, vocês vão gostar bastante, aposto. E é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, indica a leitura desses livros. Não deixa de ajudar a página História Islâmica no Apoia-se. E até a próxima. Salam alaikum.